A imagem é a de um ícone, uma fênix com o olhar fixo no horizonte, imune à passagem do tempo. Ela é Jane Fonda, a rosa de ferro que floresceu sob os holofotes de Hollywood, mas que jamais permitiu que a fama a murchasse. A lenda, no entanto, não começa no tapete vermelho, mas sim em uma jaula de ouro. Ela não conheceu a miséria. Nasceu no ápice da perfeição e do luxo. Salões de mármore, jardins imaculados e um pai cujo aplauso mais sincero era reservado para estranhos perfeitos. A herança de Jane foi o privilégio absoluto, mas o afeto genuíno, esse nunca chegou à porta de sua mansão. Dessa solidão dourada e gélida, a jovem Fonda aprendeu a mais crua das verdades sobre a sobrevivência. O conforto tende a adormecer a alma, mas a dor ensina a se mover. O sofrimento obriga à ação, à mudança. E foi desse movimento, dessa obstinada necessidade de forjar seu próprio valor, que ela construiu seu império. Hoje seu patrimônio líquido supera os 200 milhões de dólares, uma cifra colossal que não é um simples sinal de riqueza, mas um monumento tangível à resistência disfarçado de opulência. Cada propriedade que ela possui conta um capítulo dessa luta. Sua espetacular mansão em Beverly Hills, vendida por quase 13 milhões, erguia-se desafiadora sobre a cidade que, no início, a julgou com dureza antes de se render a seus pés e coroá-la. Essas janelas, agora nas mãos de outro, foram testemunhas mudas da metamorfose de uma socialite em uma atriz e ativista sem igual. Mais ao norte, no Novo México, seu rancho de 800 hectares, mais de 2.000 acres, avaliado em mais de 20 milhões, oferecia-lhe o silêncio que, quando criança, ela implorou em vão. Um espaço de terra virgem onde o único eco é o vento, não as vozes vazias da elite. E no coração de Manhattan, seu elegante apartamento de vidro e aço, avaliado em mais de 6 milhões, a recebe com um amanhecer que banha o chão, sussurrando tanto serenidade quanto uma profunda solidão autoconstruída. Anos antes, uma vila de frente para o Pacífico em Malibu foi vendida por 9 milhões. Seus pisos de mármore ainda ecoam suas risadas mais autênticas, mas também as de uma dor inconfessável. Sua garagem, um museu pessoal, brilha com a história de sua vida. Um Cadillac vintage, símbolo de suas origens, um Tesla Model S e um Porsche 911, reflexo da velocidade de sua reinvenção, e um Range Rover robusto que a levou tanto a premieres glamorosas quanto a inevitáveis visitas ao hospital. Cada metro quadrado, cada veículo, cada pedra parece gritar a mesma mensagem. Eu não herdei isso, eu construí isso com minha resistência. Mas esta história, senhoras e senhores, é enganosa. Na verdade, não se trata do dinheiro. Trata-se do preço que foi pago para ganhá-lo. Por trás de cada cifra milionária, reside uma cicatriz. Cada uma dessas mansões é uma testemunha silenciosa das noites em que Jane Fonda lutou sozinha contra a dor. Joelhos inchados pelas exaustivas rotinas de exercícios que moldaram sua fortuna, e ossos doloridos pela quimioterapia que esteve a ponto de levá-la. Por trás desses imponentes portões de ferro se escondem cartas jamais enviadas, desculpas sussurradas para a escuridão, arrependimentos dobrados e guardados entre lençóis de seda. Sua riqueza lhe trouxe conforto, sim, mas não a tornou imune ao sofrimento. Proporcionou-lhe segurança, mas nunca havia de escape total. Antes de ser Jane Fonda, a ativista, a vencedora do Oscar, a guru do fitness, era apenas uma menina quieta que perambulava pelos corredores ressonantes de uma mansão que brilhava com privilégios, mas que nunca, jamais, se sentiu um verdadeiro lar. Os lustres deslumbravam. Os empregados se moviam em silêncio e as festas no jardim cintilavam sob o sol da Califórnia. Mas dentro dessas paredes de mármore reinava um silêncio cortante, uma ausência tão tangível quanto qualquer móvel de design. Ela nasceu no luxo, mas naquele luxo frio que só reluz na superfície. Por trás de cada cortina perfeita
De cada talher de prata polida, ouvia-se o ruído de algo essencial que estava faltando. Seu pai, Henry Fonda, era um monumento à virtude americana, um homem idolatrado por milhões, mas inalcançável para a única alma que mais precisava dele. Para o mundo, um símbolo de dignidade. Para Jane, um fantasma feito de disciplina, crítica e uma dolorosa distância emocional. Sua voz podia preencher teatros, mas em casa, raramente transmitia calor. O amor, quando aparecia, o fazia disfarçado de julgamento. O elogio era racionado como se fosse oxigênio. O contato físico era quase um ato proibido. Ela aprendeu muito cedo que o afeto era condicional, algo que precisava ser conquistado com esforço, nunca um presente. Se não fosse perfeita, se não fosse magra o suficiente, graciosa o suficiente, quieta o suficiente, ela temia simplesmente desaparecer, apagada não pela crueldade, mas pela pura indiferença. A frágil ilusão foi despedaçada quando ela tinha 12 anos. Sua mãe, Frances, a única presença suave naquele mundo duro e dourado, faleceu enquanto estava sob cuidados médicos. A história oficial que ofereceram a Jane era asséptica e vazia. Falência cardíaca, disseram, como se a dor mais profunda fosse apenas um tecnicismo. Ninguém se sentou com ela, ninguém segurou sua mão. O nome de sua mãe foi selado por lábios fechados. Suas fotografias desapareceram das prateleiras, como se a dor pudesse ser apagada apenas arrumando a casa. Mas os segredos, como as ervas daninhas, sempre encontram a luz. Um dia na escola, folheando uma revista, ela a encontrou. A verdade, impressa em uma única linha, implacável e sem piedade. Sua mãe havia morrido em circunstâncias que a família não ousava nomear. Ela havia tirado a própria vida. As letras se desfocaram. O ar lhe faltou. Naquele instante, a menina que ela era se dissolveu por completo. Não gritou, não chorou. Dobrou a dor dentro de si como uma nota que nunca deveria ter lido. Naquela noite, uma única lembrança começou a atormentá-la. A noite anterior, quando ela não tinha descido para se despedir. Durante anos, esse momento se repetiu em sua mente como um filme quebrado. Se eu tivesse apenas descido para lhe dar boa noite, ela teria ficado? Era irracional, mas se tornou sua verdade inabalável. A culpa criou raízes em seu peito e se recusou a ir embora. Seu pai nunca mencionou o assunto. Continuou trabalhando. Continuou sorrindo para as câmeras. Sua própria dor envolta em uma camada de profissionalismo impenetrável. Jane aprendeu a mesma lição. Descobriu que o silêncio podia ser uma armadura, que o controle férreo era a única forma de se sentir segura. Endireitou a coluna, desenhou um sorriso impecável e se transformou na filha imaculada, a figura de perfeição em uma casa onde o amor havia sido permanentemente substituído pela ordem. E, no entanto, quando o mundo vê uma fortuna em seus 200 milhões, Jane vê perdão. Uma recompensa tranquila por uma vida dedicada a aprender, a se levantar de novo e de novo. Se sua jornada, do gélido berço de ouro ao topo do sucesso, apesar de suas batalhas mais íntimas, nos lembra que a própria sobrevivência pode ser uma obra-prima, a história de Jane Fonda não é apenas uma manchete. É uma lição vital. Porque mesmo um único like não é um aplauso. É uma gratidão silenciosa a uma mulher que transformou o privilégio em propósito e a dor mais profunda em uma fortuna que brilha mais, muito mais do que ouro. O pano de fundo havia se fechado sobre a infância, e o que emergiu na adolescência de Jane Fonda foi uma mestra consumada na arte da sobrevivência disfarçada de serenidade. Cada movimento era calculado, cada sorriso meticulosamente ensaiado. Ela não se permitiu rebelar, mas optou por atuar. Não se permitiu chorar, mas escolheu aguentar. Sua adolescência não foi um tempo de jogos e descobertas, mas uma dura sessão de treinamento para uma existência onde a emoção era percebida como uma vulnerabilidade fatal e a conquista, a única prova irrefutável de valor pessoal.
Anos depois, com a sabedoria que só o tempo pode conceder, Jane Fonda reconheceria que o silêncio opressor daquele lar de infância foi, paradoxalmente, seu primeiro grande mestre. Pensei que se pudesse ser perfeita, talvez então estaria segura, recordaria sem traço de amargura. Assim, quando o mundo se maravilhou mais tarde com sua beleza cinematográfica, seu fulgor intelectual e seu domínio absoluto da tela, o que realmente estavam celebrando não era o simples glamour, mas uma resistência forjada na necessidade. Cada tapete vermelho que pisou, cada brilho de flash das câmeras, era o eco daquela menina assustada na escuridão, implorando ao universo que a tornasse visível, que a reconhecesse. Jane Fonda não ascendeu por acaso ou pela simples linhagem de seu sobrenome. Ascendeu porque não lhe restou outra opção. Porque em uma casa onde os aplausos eram destinados a outros, ela aprendeu uma verdade cruel e definidora. Só o extraordinário consegue ser visto. O silêncio de sua infância não a destruiu, mas a moldou. Ensinou-lhe que, para sobreviver, tinha que transmutar a dor em poder e a ausência afetiva na única herança que verdadeiramente lhe importava. A imperiosa necessidade de construir uma vida cujo eco fosse tão forte que o mundo jamais pudesse ignorá-la de novo. Quando a década de 1960 rugiu, com sua cegueira e sua deslumbrante promessa, Hollywood se tornou o palco principal. Ali, onde a beleza era a única moeda de troca e a perfeição o imposto da permanência, uma jovem Jane Fonda se posicionou no centro, seu nome escrito em letras de fogo nas marquises, seu rosto esculpido pelo reflexo prateado dos flashes. Para o público, ela era a encarnação da perfeição, a herdeira intocável da realeza de Hollywood, a própria imagem da graça. No entanto, sob aquela pele imaculada, algo frágil começava a rachar. Já na casa dos 20, com o planeta rendido a seus pés, ela sentia que estava escorregando para um abismo interno, afogando-se sob o estrondo dos aplausos. Quando as luzes se apagavam e o camarim ficava vazio, a única voz que ecoava era a de seu pai, fria, distante, repetindo: "Seja melhor." Henry Fonda, o homem amado por milhões, mas inescrutável para a própria filha, administrava o afeto como uma moeda de troca escassa. Ele não se enfurecia, mas sim lapidava. Não abraçava, mas avaliava. Cada palavra sua era um veredito. Cada olhar, um julgamento silencioso. E assim, Jane aprendeu a viver, não por amor, mas por aprovação. Cada elogio retido se transformava em uma ferida aberta. Cada aceno de aceitação, em uma ração de ar vital. Ela temia que, se não fosse magra o suficiente, serena o suficiente, perfeita o suficiente, fosse desaparecer, exatamente como sua mãe havia feito. Esse terror se calcificou com a fama. Tornou-se o pulso de sua existência, o rufar de tambores por trás de cada sorriso, de cada pose impecável. Quando Hollywood a coroou como sua nova grande estrela, Jane Fonda mal conseguia se olhar no espelho. Por trás das luzes piscantes e dos sorrisos de diamantes, escondia-se uma mulher que desmoronava sob a tirania da imagem. As revistas a descreviam como natural e sem esforço, mas o esforço era tudo o que existia em sua vida. Cada sessão de fotos era um ato de ocultamento. Cada atuação, uma súplica desesperada para provar que era suficiente. Em segredo, travava uma guerra particular que ninguém podia ver. Contra seu reflexo, contra seu corpo, contra seu próprio valor intrínseco. A bulimia se tornou seu confessionário silencioso, seu castigo ritual e, paradoxalmente, seu único alívio momentâneo. Entre filmagens e provas de figurino, ela se empanturrava e se purgava em uma solidão pungente, buscando uma paz que sempre lhe escapava. Anos depois, e sem amargura, eu abominava meu corpo, confessou em certa ocasião. Eu pensava, se eu pudesse apenas consertá-lo, talvez o resto de mim se sentisse menos quebrado.
Não se tratava de mera vaidade. Era, na essência mais pura, uma estratégia de sobrevivência psicológica. Hollywood não a curou. Simplesmente consumiu sua dor e a devolveu embrulhada em lantejoulas. Os executivos dos estúdios, intoxicados pela fantasia, disfarçavam a crueldade sob o manto da orientação profissional. Um deles chegou a sugerir que ela lixasse as gengivas e remodelasse o maxilar para que seu rosto fosse mais fotogênico. E a verdadeira tragédia não foi a sugestão, mas o fato de ela a ter considerado seriamente. Naquele universo de fantasia, a aprovação era o ar, e Jane vinha aprendendo a respiração desde a infância. Então, ela mudou o que pôde. Uma cirurgia aqui, uma correção ali. Não por ego, mas por desespero existencial. Cada incisão, cada curativo, sussurrava a mesma súplica. Olhem para mim. Aceitem-me. Amem-me. Mas o espelho permaneceu impiedoso. Não importava quão polido estivesse o reflexo, os olhos que a olhavam continuavam carregando a tristeza herdada de sua mãe. A mesma dor calada, o mesmo fantasma da ausência. Às vezes ela jurava sentir a sombra de sua mãe ao seu lado, observando, advertindo. Assim ela aprendeu a atuar através da dor, mantendo a compostura, a graça, a audácia. Esses atributos não eram dons inatos. Eram uma armadura cuidadosamente construída. Ela sorria para que a dor não pudesse falar. Caminhava firme para que o tremor interno não se tornasse evidente. O mundo a chamava de intrépida. Ela se sentia frágil. O mundo a chamava de eterna. Ela sentia que o tempo a consumia como um pavio aceso. Houve noites em que ela se olhava no espelho e sussurrava para si mesma que não conseguiria chegar aos 30 anos. Os aplausos do lado de fora troariam, e ninguém ouviria o colapso silencioso por trás de seus olhos. Mas em algum lugar, dentro daquele vazio profundo, algo notável começou a tomar forma. Uma força estranha, dura, de aço. Do castigo autoimposto, ela forjou disciplina. Da necessidade de ser vista, ela forjou a determinação. O trauma que a ameaçou quebrar, em vez disso, a ensinou a construir a si mesma com uma vontade inquebrável, transformando a solidão de suas origens em uma voz potente que, com o tempo, se atreveria a confrontar o mundo inteiro. O caminho de Jane Fonda foi, desde o início, um ato de vontade tão profundo que acabou reescrevendo não apenas sua vida, mas as regras de Hollywood e o ativismo global. Da vergonha mais íntima nasceu o controle absoluto. Aquela mesma obsessão que uma vez ameaçou destruí-la começou a servi-la com uma lealdade implacável. Cada dia de resistência se tornou um treinamento, cada ato de perfeição, um ensaio para a sobrevivência. Hollywood havia lhe ensinado a crueldade, mas também a precisão, a resiliência e, o mais importante, a arte de se apoderar daquilo que antes a havia escravizado. Esse domínio, essa implacável autogestão, se tornaria o alicerce de tudo o que ela construiria a partir de então. A jovem a quem foi ensinado a desaparecer decidiu, em vez disso, dominar a si mesma e, através desse domínio, subjugar o mundo que tentou quebrá-la. Jane Fonda não se limitou a sobreviver em Hollywood. Ela aprendeu a militarizar suas exigências. O mesmo controle que uma vez a fez passar fome em segredo, logo construiria um império visível. Desde seu corpo até sua marca, desde sua dor até seu poder. As cicatrizes jamais desapareceram, mas se transformaram em seu plano de vida, o mapa que a guiaria em direção à liberdade, à fortuna e a uma feroz independência. Porque em um mundo que cultua o imaculado, muitas vezes são os quebrados que se tornam inquebráveis. Ela já não era apenas a filha de Henry Fonda, nem a moça trêmula que mendigava a aprovação em quartos silenciosos. Jane havia se tornado uma força de sua própria criação, lúcida, inflexível e sem medo de confrontar o mesmo establishment que tentou roteirizá-la para a submissão.
Hollywood lhe ensinou a dor, mas também a precisão, e ela utilizaria ambas como se fossem armas afiadas. Seu verdadeiro ponto de inflexão não chegou envolto em glamour, mas cinzelado a golpe de coragem. Em 1969, com A Noite dos Desesperados, They Shoot Horses, Don't They? Fonda encarnou uma mulher esmagada sob o peso do desespero, lutando por um ápice de esperança entre as ruínas da Grande Depressão. Aquilo não foi apenas atuar, foi um ajuste de contas. O esgotamento genuíno em seus olhos, o tremor contido em seus movimentos, carregavam uma verdade vivida, algo palpável. Os críticos viram o brilho, mas o que na verdade presenciavam era a verdade sangrando através da interpretação. Foi o momento em que Jane parou de atuar para agradar. Começou a atuar para revelar, para mostrar à audiência o que Hollywood jamais pôde ver: o alto custo da sobrevivência escondida atrás da fachada da perfeição. 2 anos mais tarde, ela se aprofundou ainda mais, ultrapassando o brilho do glamour para mergulhar na alma fraturada da feminilidade, com Klute. O passado condena. Klute. Ela se transformou em Brie Daniels, uma mulher que navegava o desejo, o perigo e a identidade em um mundo que mercantilizava seu corpo. Nas mãos de outra atriz, teria sido um clichê vazio. Nas mãos de Jane, transformou-se em uma escritura sagrada. Ela despojou o papel de toda a fantasia, revelando uma mulher não definida pela sedução, mas pela desesperada necessidade de ser vista por sua essência. Klute arrecadou cerca de 12,5 milhões de dólares com um orçamento modesto de 2,5 milhões, transformando a vulnerabilidade em uma vitória cinematográfica e financeira. Seu primeiro prêmio, Oscar, não coroou uma simples estrela. Ressuscitou uma mulher que havia queimado a versão obediente de si mesma para se erguer como algo muito mais perigoso. Uma portadora da verdade que se recusava a ser silenciada. Em 1978, com Amargo Regresso, Coming Home, Jane Fonda já não era apenas uma atriz. Era uma força de gravidade moral. Ao interpretar uma mulher transformada pelo cuidado de um veterano do Vietnã paralisado, ela derrubou os muros entre a atuação e a empatia. As lágrimas na tela não eram roteirizadas, eram o resíduo de uma dor real, vivida. Cada cena parecia menos uma performance e mais uma confissão aberta. O filme lhe rendeu seu segundo Oscar e arrecadou quase 36 milhões de dólares com um orçamento modesto de 3 milhões. Um sucesso retumbante que demonstrou que a substância, o conteúdo profundo, ainda podia comover as audiências. A fama tinha sido em um tempo seu oxigênio. Agora tinha se convertido em seu megafone. Ela parou de escolher papéis que a fizessem parecer perfeita e começou a selecionar histórias que a fizessem sentir responsável, engajada. Hollywood, acostumado à passividade feminina, resistiu. Eles não sabiam o que fazer com uma mulher que não pedia mais permissão, mas a tomava. Assim, Jane construiu sua própria permissão. Na década de 1970, quando ainda se esperava que as mulheres aguardassem por oportunidades, Jane criou as suas. Cofundou sua própria companhia produtora, um ato de rebelião e, sobretudo, de reapropriação. Pela primeira vez, ela não era o produto, era a produtora. A mesma disciplina férrea que uma vez controlou seu corpo, agora dirigia seu negócio. Ela converteu o escrutínio público em estratégia, a perfeição em produção meticulosa e a dor emocional em precisão profissional. Não era apenas liberdade criativa, era soberania financeira. A primeira pedra, solidamente colocada, do império que se dispôs a construir. Com o tempo, ela produziu dezenas de filmes e, mais tarde, expandiu-se para um império de fitness que vendeu mais de 16 milhões de vídeos e fitas cassete globalmente, gerando centenas de milhões de dólares em receita e redefinindo uma indústria completa. Amargo Regresso havia aberto a porta. Agora, ela era dona do cômodo.
A partir desse momento, a fama se converteu em seu instrumento, não em seu vício. Seus discursos ao receber o Oscar, comedidos, corajosos, inabaláveis, transformaram o palco em uma plataforma para a verdade. Seu ativismo, desde as marchas contra a guerra até as campanhas pelos direitos das mulheres, não era gestão de imagem, era gestão de propósito. Arriscou sua carreira, sua reputação, até mesmo sua segurança física, mas jamais sua integridade. Ela compreendeu algo que poucos em sua indústria chegam a entender, que a riqueza sem significado é apenas decoração. A verdadeira fortuna provém da convicção e da coragem de vivê-la em voz alta. Jane Fonda não apenas atuou, construiu, liderou, transformou sua arte em capital, sua dor em uma presença imponente e seu ofício em ativismo comprometido. Em uma indústria viciada na ilusão, ela exigiu a substância. E, ao fazê-lo, tornou-se ineludível. Ao redefinir o que o sucesso significava, Jane Fonda transformou suas atuações em espelhos que obrigavam a sociedade a confrontar suas próprias contradições. Sua carreira já não era uma simples profissão, mas uma missão, que apagava a linha entre a fama e a fé, entre o aplauso fácil e a mais profunda responsabilidade. Através de todas essas transformações, ela se manteve inabalável, uma prova viva de que, mesmo em um mundo desenhado para silenciar as mulheres, uma única voz, implacável e corajosa, pode dobrar o curso da história. A independência não lhe foi entregue. Foi ganha, filme a filme, verdade a verdade, até que a própria liberdade se tornou sua fortuna. Jane Fonda não respondia a Hollywood. Respondia a algo muito maior. A verdade, a justiça, a convicção de que a coragem podia se transformar em um legado duradouro. E dessa firmeza, construiu um império não apenas de mármore e dinheiro, mas de significado. Um império que nenhum holofote, nenhum escândalo, nem a passagem do tempo poderiam jamais ofuscar. Há momentos na vida que traçam uma linha que não se pode mais cruzar. Pontos de inflexão tão imensos, tão lacerantes, que se gravam a fogo na alma para sempre. Para Jane Fonda, esse instante decisivo não ocorreu sob o calor acolhedor das luzes do palco ou o brilho sedutor das câmeras de Hollywood. Aconteceu do outro lado do mundo, em uma terra pesada de poeira e silêncio, onde até o vento transportava o eco da dor da guerra. No início da década de 1970, Jane havia superado a jaula dourada que uma vez a definiu. As festas, as estreias, a perfeição polida, nada disso preenchia o vazio. Havia passado anos buscando o aplauso, inclusive privando-se de alimento pela aceitação. Mas agora, a fome era diferente. Ansiava por propósito. Queria se sentir útil, se sentir humana, autêntica. A mesma disciplina que uma vez havia esculpido seu corpo, agora se dirigia para o mundo exterior. Viajou pela América, ouvindo os estudantes enfurecidos pelas perdas, as mães esvaziadas pela espera, os veteranos perseguidos por fantasmas invisíveis. Sua beleza a havia tornado famosa. Sua empatia a estava tornando perigosa para aqueles que se beneficiavam do silêncio e da desinformação. Por isso, quando embarcou em um avião para o Vietnã do Norte em 1972, o que levava consigo não era glamour, era dor. Eu precisava ver com meus próprios olhos, diria mais tarde em voz baixa. Queria olhar os rostos das pessoas que nos diziam que eram nossos inimigos e ver os seres humanos que havia por baixo. Visitou hospitais onde o ar ainda cheirava a fumaça. Tocou paredes rachadas pelas explosões. Ajoelhou-se ao lado de crianças que já não choravam porque a pena havia superado as lágrimas. Em seu diário, escreveu que a resistência dessas pessoas a havia humilhado de um modo em que Hollywood jamais poderia fazê-lo. Essa viagem não foi uma rebelião caprichosa, foi a compaixão convertida em imprudência. O ato desesperado de alguém que tenta com todas as forças compreender um mundo em chamas. Mas a história, frequentemente, é impiedosa.
capta a misericórdia e a bondade das intenções sob a luz mais crua e distorcedora. Uma tarde, rodeada de soldados e repórteres, pediram a Jane que posasse para uma fotografia. Por um gesto de cortesia, ela se sentou por um momento, sem ter consciência de que um simples clique a perseguiria pelo resto de sua vida. Quando essa fotografia chegou à América, detonou como uma bomba. O país, cru e profundamente dividido, encontrou nela o vilão perfeito, o bode expiatório de toda a sua frustração. Da noite para o dia nasceu Jane de Hanoi. Os talk shows a condenaram sem piedade. Os cinemas proibiram seus filmes. Desconhecidos lhe enviavam correspondências de ódio em grandes caixas. Os veteranos que antes a admiravam agora pronunciavam seu nome como uma maldição. Em questão de dias, uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood se tornou a figura mais desprezada. E por trás de toda essa fúria coletiva, havia apenas uma pessoa obrigada a suportá-la, a própria Jane. Ela não dormia. Mal comia. Sua casa mergulhou em um silêncio ainda mais denso do que o de sua infância. Seu telefone parou de tocar. Os amigos sumiram, temerosos de serem vistos ao seu lado. Pela primeira vez em sua vida adulta, Jane Fonda, vencedora do Oscar, ativista, filha de Henry Fonda, sentiu-se invisível novamente, só que agora a invisibilidade era uma espécie de repúdio universal. Mais tarde, ela admitiria com dor. Foi o pior erro da minha vida, mas veio do lugar certo. Essa é a tragédia das boas intenções. Elas não te protegem da dor. Ela se desculpou não para apagar o ocorrido, algo impossível, mas para honrar aqueles que se sentiram feridos por sua ação. No entanto, mesmo nesse momento, recusou-se a renunciar à sua convicção mais profunda, que a guerra destrói muito mais do que defende. Essa honestidade brutal teve um preço que a maioria jamais poderia pagar. O peso da ira de uma nação inteira gravitando sobre seu nome. A maioria teria desaparecido, apagada pela pressão. Jane, em contraste, se reconstruiu lenta, silenciosa e desafiadoramente. Em 1978, ela produziu e estrelou Amargo Regresso, Coming Home, não apenas como uma declaração política, mas como uma forma de expiação. Ela contou a história de um veterano paralisado e da mulher que aprende a amá-lo, não apesar de suas feridas, mas por causa delas. Nenhum estúdio queria produzi-lo. Ela hipotecou seu próprio dinheiro, sua reputação, seu coração inteiro, e o risco valeu a pena. Amargo Regresso arrecadou 36 milhões de dólares, com um orçamento de 3 milhões, ganhou 2 prêmios da Academia e, o que é mais importante, devolveu uma voz e um rosto àqueles que não os tinham. Eu queria dizer a eles, confessou mais tarde, agora eu os vejo, antes não. Lamento não ter visto. Para os veteranos que uma vez a haviam amaldiçoado, o filme se tornou uma ponte inesperada para a compreensão. Para Jane, foi a redenção conquistada, não dada. Mas as cicatrizes não desaparecem com o aplauso. Por décadas, aquela única fotografia a seguiu como uma sombra persistente. Cada entrevista, cada palco, cada prêmio era um lembrete de como um instante pode ofuscar uma vida inteira. Alguns a perdoaram, outros jamais o fizeram. Mas Jane aprendeu algo que a maioria nunca chega a compreender. Que a verdadeira força não reside em evitar o erro, mas na capacidade de se levantar após a queda, aceitando que a verdade pessoal, quando vivida em voz alta, é o preço mais alto da liberdade. A coragem que demonstrou não se tratava de ter sempre a razão histórica. Tratava-se de se manter firme quando um país inteiro queria vê-la cair. Aquele capítulo de sua vida não foi um simples escândalo midiático, foi um exílio, uma lenta desmantelação pública. Mas das cinzas da vergonha, ela extraiu aço. As câmeras pararam, o aplauso cessou, e naquele silêncio ensurdecedor, ela encontrou algo mais duradouro do que a fama, a resiliência, o perdão, tanto dos outros quanto o próprio,
Não foi um presente que ela recebeu. Foi algo que construiu dia após dia, com graça e com uma determinação brutal. E quando finalmente ressurgiu, o fez não como a menina mimada de Hollywood, nem como a pária da América, mas como algo muito mais excepcional. Uma mulher que havia atravessado o fogo e aprendido a carregar sua luz sem se queimar. Poderíamos imaginar que, depois de sobreviver à condenação pública, ao exílio político e às tempestades privadas que quase a quebraram, Jane Fonda finalmente encontraria a paz. Mas a paz nunca é dada gratuitamente. Ela é forjada nos escombros de tudo aquilo que você acreditou que a salvaria. Para Jane, os capítulos seguintes de sua vida não foram um remanso de calma. Foram crisóis. O amor, em todo o seu fulgor e sua brutalidade, se tornou seu próximo e mais exigente mestre. 3 casamentos, cada um radiante em seu início, cada um ruinoso em seu final, desmontariam suas ilusões uma por uma, até que não restasse mais do que a mulher que ela realmente era. O primeiro começou em 1965, quando ela tinha 27 anos. Uma mulher brilhante e inquieta, que ainda carregava os hematomas invisíveis de uma infância dedicada a tentar ser suficiente. Roger Vadim, o cineasta francês que havia transformado Brigitte Bardot em uma lenda, irrompeu em sua vida como um Paris na primavera. Inebriante, cinematográfico e fugaz. Ele era mais velho, magnético e dominava com fluência tanto a poesia quanto a manipulação sutil. Era o tipo de homem que podia fazer uma mulher se sentir escolhida, mesmo quando estava apenas sendo selecionada para um papel. Para Jane, que havia crescido confundindo a atenção com o afeto, o olhar dele pareceu um raio de sol após anos na sombra. Ele me fez sentir vista, diria ela mais tarde. Mas eu não percebi que era através da lente dele, não da minha. Sob a direção de Vadim, Jane se tornou não apenas uma atriz, mas uma invenção. Barbarella a catapultou a um ícone, a encarnação cósmica do desejo, envolta em disfarces metálicos e projetada através de galáxias. O mundo adorou sua imagem. Ninguém perguntou que mulher vivia dentro dela. A fama a encharcou como o champanhe. Doce no início, mas depois asfixiante. Por trás do glamour, ela estava encolhendo. Cada sessão de fotos parecia uma atuação desesperada. Cada tapete vermelho, uma máscara pesada. Quando sua filha Vanessa nasceu em 1968, o coração de Jane se orientou para algo real. Ela ansiava pela quietude, pela ternura, pelas manhãs sem câmeras nem roteiros. Mas Vadim queria a deusa, não a mãe. Ele a encorajou a permanecer na fantasia, e Jane, presa entre a devoção e a dúvida, começou a se fragmentar internamente. Mais tarde, ela descreveu esse tempo com uma simplicidade dilacerante. Eu me sentia como um fantasma no meu próprio álbum de família. Estava lá, mas não de verdade. O apartamento de Paris se enchia de risadas, música e champanhe. Mas para Jane, até a alegria ressoava vazia. Entre os sets de filmagem e as noites de insônia, a perseguia uma pergunta que não podia silenciar. Estava vivendo ou estava simplesmente sendo observada? No início da década de 1970, o amor havia endurecido até se tornar rotina. Ele buscava o prazer e o espetáculo. Ela buscava o propósito e o significado. O calor que uma vez iluminou seu lar se extinguiu lentamente no hábito. Não houve escândalos explosivos nem brigas épicas, apenas o desmoronamento gradual de duas pessoas que já não se reconheciam nos olhos uma da outra. E então, em 1973, Jane tomou uma decisão que a definiria para sempre. Ela foi embora, longe da mansão parisiense, das coleções de arte, da luz dos holofotes que ela mesma havia ajudado a construir. Saiu com sua filha Vanessa, alguns poucos pertences e um coração que finalmente havia escolhido ouvir a si mesmo. A ruptura teve seu preço. Houve acordos de separação, rumores de fortunas divididas, propriedades vendidas, mas Jane nunca se deteve nos números.
Perdi conforto, admitiria depois, mas ganhei clareza. Pela primeira vez, sua vida não era um papel escrito por outra pessoa. A mulher que havia sido esculpida pelo olhar de um diretor agora estava escrevendo sua própria redenção. Ao deixar Vadim, Jane não apenas punha fim a um casamento, estava desaprendendo toda uma vida de busca por validação externa. Estava saindo da moldura dourada em que havia sido pintada. Carregando tanto a culpa pelo fracasso quanto uma nova graça, ela lamentou o sonho da família que não pôde manter unida, o lar que não pôde conservar intacto para Vanessa. Mas através desse luto veio algo assombroso: o renascimento. Nessa quietude, depois do barulho da fama e da dor da perda, Jane Fonda encontrou o primeiro vislumbre de sua verdadeira riqueza. Não a que se guarda em contas bancárias ou chateaux parisienses, mas a que se ganha na solidão e na autopropriedade. Ela havia perdido o luxo, sim, mas havia ganhado a liberdade. Foi, em suas próprias palavras, a primeira vez que me senti rica em algo que não podiam me tirar. E assim, das ruínas do amor, começou de novo. Não como musa de ninguém, não como esposa de ninguém, mas como uma mulher que começava a construir seu próprio império. Não de mármore nem de dinheiro, mas de significado transcendente. Apenas alguns meses depois de assinar os papéis de seu divórcio com Roger Vadim, Jane Fonda se viu pulando de um tipo de fogo para outro. Era 1973. Suas feridas de Paris ainda estavam frescas, e sua confiança vacilava sob o peso da autoinvenção. Então apareceu Tom Hayden. Ele não era de Hollywood. Não dirigia filmes nem buscava estreias. Ele escrevia manifestos, liderava marchas, falava com uma convicção que conseguia atravessar a estática da fama. E para uma mulher que havia passado uma vida inteira atuando para conseguir aplausos, a certeza de Hayden pareceu um sopro de ar puro, como oxigênio para a alma. Pela primeira vez, diria Jane mais tarde, me senti parte de algo maior do que eu mesma. Eles se casaram naquele mesmo ano. A luminosa filha de Hollywood e o rebelde político da América. Duas pessoas que, sinceramente, acreditavam que podiam mudar o mundo simplesmente se amando o suficiente. Esses primeiros anos foram sua revolução envolvida em ternura. Viviam de forma simples, quase com um desafio deliberado ao luxo. A atriz que antes jantava sob lustres de cristal agora preparava café em canecas desgastadas, enquanto Tom redigia discursos na mesa da cozinha. Jane investiu grande parte de sua fortuna. Milhões ganhos com muito esforço em anos de trabalho cinematográfico. Nas campanhas de Hayden e em suas organizações sem fins lucrativos compartilhadas. Quanto mais eu dava, comentou, mais livre me sentia. Quando seu filho Troy nasceu em julho de 1973, pareceu a prova definitiva de que o amor podia coexistir com o propósito elevado. Seu lar em Santa Mônica era uma mistura caótica de risadas, panfletos de protesto e canções de ninar. Folhetos políticos espalhados ao lado de trens de brinquedo. O aroma de talco de bebê se misturava com a fumaça de tabaco nas noites. Houve noites em que Jane amamentava Troy com um braço e anotava correções em um discurso com o outro, seu cabelo impregnado tanto da fumaça dos gases lacrimogêneos de algum protesto quanto do calor do hálito de seu filho. Pensamos que podíamos ter tudo, refletiu. Um mundo melhor, um lar melhor. E por um tempo, pareceu que sim. Mas o idealismo, assim como a fama, pode se tornar uma carga excessiva. À medida que a década de 1980 avançava, seu casamento começou a mostrar a mesma fadiga que havia tomado conta de suas causas sociais. Tom, eternamente inquieto, se dedicou por completo à política. Assembleias estaduais, campanhas, discursos incessantes. Ele desejava que Jane estivesse ao seu lado, igualmente convicta e tão incansável no serviço quanto ele. E ela esteve, até que não pôde mais. Marchou, organizou, arrecadou fundos, mas em algum ponto, entre os pódios e as manifestações, Jane começou a se sentir invisível outra vez. Ele admirava o símbolo,
diria ela em voz baixa mais tarde. Mas não a mulher que estava por baixo dele. Em casa, tentou manter as peças unidas, preparando panquecas ao amanhecer para Troy depois de uma noite interminável de reuniões, fingindo não notar como a risada havia se tornado escassa. O calor desses primeiros anos esfriou até se converter em distância emocional. Sua relação se tornou processual, uma missão compartilhada mais do que uma vida compartilhada. E à medida que Troy crescia, o silêncio entre seus pais se tornou uma linguagem que ele entendia muito bem. Eu não queria que ele perdesse ambos os pais e seu senso de segurança, explicou Jane anos depois. Por isso fiquei mais tempo do que deveria. Em 1990, depois de 17 anos juntos, eles se divorciaram discretamente. A separação não foi um escândalo público, mas uma rendição silenciosa. Os bens foram divididos. Tom ficou com suas organizações políticas. Jane ficou com o lar familiar para Troy. Eu precisava que ele tivesse um lugar que ainda parecesse amor, disse. Financeiramente, Jane se manteve segura. Emocionalmente, estava em bancarrota. Havia construído movimentos que mudaram leis. Havia arrecadado milhões para a justiça. No entanto, não pôde proteger a única coisa que mais lhe importava. Um lar onde o amor não se fraturasse sob o peso das expectativas. Eu amava meus filhos, admitiu com franqueza, mas nunca deixei de temer ter falhado com eles. Em seus diários, escreveu sobre acordar com o eco de uma casa vazia, com Troy já na universidade e seu reflexo na janela borrado pelas lágrimas. Recusava-se a chorar. A causa era nobre, escreveu, mas o custo foi humano. Olhando para trás, Jane nunca chamou esse casamento de fracasso. Foi um espelho, disse. Mostrou-me que partes de mim ainda precisavam curar. Tom confessaria mais tarde. Queríamos mudar o mundo, mas nos esquecemos de mudar um para o outro. Essa verdade a perseguiu, não como um simples lamento, mas como uma revelação. Começou a compreender que mesmo as revoluções mais corajosas podem deixar baixas privadas e que algumas das feridas mais profundas são as que se gravam em cozinhas tranquilas, muito depois que os aplausos se desvaneceram. Desse silêncio, Jane iniciou um tipo de ativismo diferente, um não pela justiça social, mas pela misericórdia para consigo mesma. Aprendeu que o amor não era uma campanha a vencer, nem a perfeição um requisito para pertencer. Era graça, e a graça tinha que nascer de dentro. Quando finalmente saiu desse capítulo, Jane Fonda já não era apenas uma atriz, uma ativista ou um ícone. Era uma mulher reconstruída a partir de cinzas e clareza. Havia perdido um marido, parte de sua fortuna e uma versão de si mesma que sempre lutava para ser suficiente. Mas nesses escombros encontrou algo muito mais duradouro: a paz. Deixei de precisar ser perfeita, afirmou. Comecei a precisar ser real. E isso, talvez mais do que qualquer filme, protesto ou prêmio, se tornou seu verdadeiro legado. A coragem silenciosa de se perdoar e de construir de novo a partir das ruínas do amor. Quando Jane Fonda se aventurou em seu terceiro casamento em 1991, já não era a moça que buscava validação nem a rebelde que perseguia causas. Tinha 53 anos, era sábia, estava serena e portava as cicatrizes invisíveis de cada batalha superada. Ted Turner, o multimilionário fundador da CNN, o homem que construiu um império de satélites e salas de imprensa, apresentou-se como a calma há muito esperada após a tempestade. Para uma mulher que havia lutado a vida toda para encontrar seu lugar no mundo, Ted lhe oferecia um assento na mesa principal da elite global. Casaram-se em uma cerimônia tranquila em seu rancho na Geórgia. Jane se instalou em uma vida que brilhava na superfície. Jatos particulares, extensas propriedades, jantares com líderes mundiais. O rancho de Turner se estendia por mais de 12.000 hectares, 30.000 acres. Para os de fora, ela tinha tudo: riqueza inimaginável, status intocável e um amor aparentemente inabalável.
Pela primeira vez, ela recordou, senti que podia exalar. No início, o amor deles resplandeceu como um novo amanhecer. Voavam entre o rancho dele em Montana, a casa dela em Santa Mônica e a cobertura que dominava o horizonte de Atlanta. Ele a chamava de Lady Jane. Ela o apelidava de Capitão Planeta. Riam com facilidade, organizavam galas beneficentes e brindavam sob lustres cujo valor superava o de seus 10 primeiros filmes combinados. Ele construiu uma ala de biblioteca para ela. Ela construiu um sentido de lar para ele. Havia noites a cavalo sob as estrelas do sul, e manhãs lendo manchetes juntos com café servido por funcionários que os admiravam como a realeza. Ele era maior do que a própria vida, comentou Jane. Pensei que talvez se eu ficasse perto o suficiente, eu também poderia me sentir assim tão grande. E por um tempo, ela conseguiu. Juntos eram o sonho americano encarnado, poder, legado e charme entrelaçados. Mas a perfeição sempre tem um som, um zumbido silencioso sob a superfície. Lentamente, o eco de algo velho começou a regressar. Não era desatenção, nem crueldade, mas simples ausência. Ted, eternamente inquieto, gerenciava seu império como uma transmissão interminável. Jane, que agora ansiava por uma profundidade espiritual, começou a frequentar a igreja, a escrever em seu diário, a buscar um significado para além da fortuna. Seus ritmos já não coincidiam. Ele não queria ir mais devagar, ela explicou, e eu precisava de quietude. O casamento se converteu em uma coreografia cortês. Sorrisos públicos, distância privada. Ele adorava sua beleza e sua graça, mas raramente suas perguntas internas. Ela voltou a aprender o custo do conforto, o apagamento silencioso do eu. Era um lugar de amor gentil, confessou, mas carente de calor, de paixão genuína. Até mesmo suas conversas sobre a riqueza e o legado se separaram. Ted sonhava com a expansão. Jane sonhava com a redenção. Começou a doar grandes porções de seu próprio patrimônio, milhões, para organizações beneficentes, como se desapegar do excesso pudesse aproximá-la de seu verdadeiro ser. Mas nenhuma quantia podia comprar de novo a intimidade perdida. Quando o casamento terminou em 2001, não houve escândalos nem gritos, apenas uma compreensão mútua. Duas pessoas que se amaram, evoluíram e se soltaram. Jane saiu com uma imensa riqueza. Seu patrimônio líquido se aproximava dos 200 milhões de dólares. Mas o que é mais importante, com a soberania total. Percebi, disse em voz baixa, que o conforto pode ser seu próprio tipo de jaula. Deixou para trás mansões, jatos particulares e a ilusão de que a realização podia ser construída à base de metros quadrados. Pela primeira vez em décadas, não pertencia a ninguém. Nem a um homem, nem a um movimento político, nem a uma imagem de Hollywood. Pertencia a si mesma. À beira de seus 70 anos, Jane Fonda, atriz, ativista, sobrevivente, finalmente compreendeu que a maior fortuna que uma mulher pode construir não se conta em dólares, mas em paz interior. Depois de 3 casamentos, inúmeras reinvenções e uma vida inteira buscando um amor que perdurasse, ela encontrou o único que podia fazê-lo. O amor que começa quando você volta para casa, para si mesma. Através de 3 casamentos, revoluções de fama e reinvenções que lhe custaram tudo, exceto seu nome, o papel mais complexo de Jane Fonda nunca esteve na tela. Foi o que ela desempenhou silenciosamente a portas fechadas. Uma mãe aprendendo a perdoar a si mesma. Ela segurou Vanessa pela primeira vez em 1968. Suas mãos tremiam enquanto as câmeras do lado de fora continuavam gritando seu nome. Pareceu tocar a graça, recordou. Mas eu ainda não sabia como sustentá-la. Aquele momento deveria ter sido perfeito, mas no resplendor da nova vida, ela já sentia a sombra de sua própria criação, a ausência de sua mãe, a distância de seu pai, a dor herdada de nunca ser suficiente.
Jane prometeu a si mesma ser diferente, mas a fama tem sua própria gravidade. Enquanto ela filmava, discursava e marchava em protestos, Vanessa crescia, observada, adorada, mas frequentemente esperando. Jane temia estar legando à filha o mesmo perfeccionismo do qual ela havia tentado escapar. Eu queria que ela visse uma mulher forte, disse suavemente. Mas acho que na maioria das vezes ela viu uma mulher cansada. Ainda assim, através das rachaduras de sua culpa, o amor abria caminho. Vanessa, corajosa e compreensiva, lhe diria um dia: "Você tentou, mesmo quando não sabia como." E para Jane, essa frase se tornou tanto absolvição quanto uma doce dor. A lição final de sua vida não foi sobre o sucesso, mas sobre a aceitação. Jane Fonda, a mulher que aprendeu a converter a dor em poder, finalmente permitiu-se a vulnerabilidade de ser simplesmente uma mãe imperfeita. E nessa imperfeição, encontrou uma paz mais valiosa do que todos os milhões do Império Turner. Com Troy, seu filho nascido em 1973, a história da família Fonda se repetiu em uma chave diferente. Uma de distância, sim, mas também de reconciliação silenciosa. Ele herdou sua firmeza, seu fogo interno, seu espírito questionador, mas também o vazio que ela nunca havia aprendido a preencher. Jane perdeu aniversários, jantares, peças escolares, buscando causas que eram vitais para o mundo, enquanto perdia de vista os momentos que constroem uma vida autêntica. Eu não precisava ser perfeita, diria ela mais tarde. Eu só precisava estar lá, e com muita frequência eu não estava. Mas o tempo tem uma estranha misericórdia. À medida que Troy crescia, o relacionamento deles passou do silêncio para a verdade. Falaram, choraram, começaram de novo. Eu tive que aprender a me desculpar com todo o meu coração, admitiu Jane. Não apenas pelo que fiz, mas pelo que escolhi fazer. Essas desculpas, proferidas através de lágrimas em vez de comunicados de imprensa, se converteram em sua redenção. Não o tipo de redenção que o público aplaude, mas a que reconstrói em silêncio o que a fama uma vez quebrou. Ao chegar aos 70 anos, a maternidade deixou de ser uma ferida e se tornou sua mestra definitiva. Sua fundação para adolescentes em risco na Geórgia não foi um mero gesto. Foi penitência e esperança em partes iguais. Ela sabia o que significava se sentir perdida, ansiar por pertencimento, desejar uma aprovação que nunca chegava. Eu construí o que precisei quando era jovem, afirmou. Um lugar que escuta. Vanessa e Troy lhe deram mais do que uma razão para seguir adiante. Deram-lhe graça. Graça para falhar, para cair, para amar imperfeitamente e para tentar de novo. Sua vida nunca se tratou de vitórias impecáveis. Tratava-se de sobreviver, de se tornar mais suave com o tempo e de continuar presente. Com cada despedida, disse uma vez, deixo uma versão de mim para trás. Mas na maternidade, ao contrário dos filmes, não havia roteiro, nem aplausos, nem tomada final. Apenas o árduo trabalho de chegar a ser. E talvez esse seja seu legado mais verdadeiro. Não os Oscars, não as manchetes, não os movimentos sociais, mas a herança silenciosa que deixou no coração de seus filhos. Um legado feito não de perfeição, mas de presença. De uma coragem que cresceu a partir das rachaduras. De uma mulher que finalmente aprendeu que amar não é não falhar nunca, é nunca parar o trabalho de se tornar íntegra. Chega um momento em que até os guerreiros mais ferozes devem enfrentar uma batalha que não podem ofuscar, superar com trabalho ou evitar correndo. Depois de décadas de tempestades, casamentos que brilharam intensamente e se quebraram com violência, uma fama que a elevou e a consumiu, e causas que a coroaram e a dividiram, a guerra final de Jane Fonda chegou em silêncio, de seu interior. Em 2010, aos 72 anos, a palavra câncer se deslizou em sua vida como uma sombra. Não chorou. Acenou com a cabeça composta, como se estivesse ensaiando um papel que nunca havia querido.
A lumpectomia a salvou, mas o espelho posterior lhe mostrou uma verdade mais dura, uma cicatriz que traçava a linha frágil entre a sobrevivência e a rendição. Estou grata, disse aos jornalistas, mas em particular traçava essa marca pelas noites, percebendo que a sobrevivência não é um triunfo. É outra forma de resistência. 9 anos depois veio outro golpe. Câncer de pele. Menor, disseram. Mas ela soube que era um sussurro da mortalidade. E em 2022 chegou o mais pesado de todos. Linfoma não Hodgkin. Aos 84 anos, quando a maioria se rende suavemente ao tempo, Jane escolheu lutar mais uma vez. Quero que as pessoas saibam que não estão sozinhas, declarou. O mundo a classificou como corajosa, mas a valentia, ela sabia, não é barulhenta. É simplesmente comparecer quando seu corpo te implora para desaparecer. Por trás dessa coragem, vivia uma verdade ainda mais solitária. Tinha tudo o que a riqueza podia oferecer: médicos particulares, salas de recuperação com vista para o oceano, um silêncio envolto em luxo. No entanto, o dinheiro não significava nada quando as noites se tornavam brancas e estéreis. Enquanto o soro gotejava como o próprio tempo, ela permanecia acordada, contando os bips de um monitor, perguntando-se se era assim que o corpo se despedia. Lenta, silenciosamente, célula por célula. Em certa ocasião, viu seu reflexo em uma bandeja ao lado da cama do hospital. Pele fina como papel, olhos apagados, mas desafiadores. Então esta é a força agora, pensou. Entre tratamentos, conheceu outros. Mulheres com lenços cobrindo crânios frágeis. Homens que mascaravam o medo com piadas. Uma manhã, uma jovem começou a chorar ao seu lado. Jenny estendeu a mão. Seus dedos mal se tocaram. Não havia câmeras, nem aplausos. Apenas a conexão humana pura. Aquele momento curou algo em mim, disse mais tarde. A dor nos iguala a todos. Ela sabia que era afortunada. Sua riqueza comprava tempo, mas não o amanhã. Essa verdade a fez humilde. Despojou a ilusão de invencibilidade, deixando algo mais limpo e essencial. A fé. Aquela que nasce, não da religião, mas da gratidão pela próxima respiração. No entanto, nem mesmo a cura pôde silenciar o arrependimento. Aniversários perdidos, chamadas nunca feitas, amor adiado por causas que ela um dia considerou urgentes. Seu corpo se recuperou, mas seu coração carregava o peso do que não havia dito. Seus filhos haviam crescido, seus amantes eram lembranças, e a fama havia se aquietado. Rodeada de arte, prêmios e os fantasmas de velhos papéis, finalmente entendeu o que mais havia temido. Não a morte, mas se desvanecer antes de ter vivido de verdade. Não tenho medo de morrer, disse. Tenho medo de morrer sem ter aprendido a viver. E assim começou de novo, não com discursos, mas com manhãs. Em um amanhecer, abriu as cortinas e a luz tocou seu rosto, suave, indulgente, viva. Jane Fonda, aos seus 80 anos, finalmente havia terminado de construir a si mesma. Permaneceu ali, mais magra, mais pausada, mais idosa, mas ainda assim radiante. Continuo aqui, sussurrou, não mais a atriz nem a ativista, apenas Jane. E nessa quietude revelou sua criação mais autêntica, a resistência, esse tipo de garra que o dinheiro pode aliviar, mas que só a coragem mais pura pode definir. Apesar de tudo o que ganhou, sua maior fortuna não foi contabilizada em milhões, mas em manhãs. Cada uma revolução silenciosa. Cada uma, a prova de que a beleza reside não na perfeição, mas na persistência do espírito humano. Aos seus 87 anos, Jane Fonda já não vive sob o brilho ofuscante da fama, mas no suave fulgor da serenidade. A mulher que uma vez dominou as câmeras agora acorda com o canto dos pássaros em vez dos aplausos. Sua casa em Los Angeles, aninhada no alto da cidade que a criou e a quebrou, não é uma mansão do ego,
mas um santuário de paz. Janelas do chão ao teto se abrem para colinas ondulantes e um silêncio banhado pelo sol. O vento se esgueira entre os pinheiros, trazendo consigo o aroma de eucalipto e chuva recente. No passado, suas paredes eram adornadas com cartazes de filmes e capas de revistas emolduradas. Agora, sustentam estantes repletas de livros, fotos de família e pequenas esculturas de argila feitas por seus filhos quando suas mãos ainda eram pequenas. Sua fortuna continua sendo assombrosa, um império que se aproxima dos 200 milhões de dólares ganho ao longo de 6 décadas de cinema, fitness e reinvenções ferozes. Ao longo dos anos, suas propriedades contaram a história de suas múltiplas transformações. No Novo México, ela foi dona do lendário Fork Lightning Ranch, uma vasta propriedade que uma vez abrangeu mais de 5.200 hectares ao longo do Rio Pecos. Ali construiu The River House, uma casa de adobe duplo, mistura de solidão rústica e tranquila grandeza, seu verdadeiro escape para cavalgar, escrever e, por fim, respirar. Em Atlanta, teve uma cobertura nas alturas, seu refúgio durante os anos de casamento com Turner, longe do caos de Hollywood. Mais tarde, em Beverly Hills, viveu em um refúgio contemporâneo com paredes de vidro avaliado em quase 13 milhões de dólares. Um prodígio arquitetônico de piscinas aquecidas e salas revestidas de bambu. Suas garagens abrigaram conversíveis polidos, sua agenda brilhava com galas, e seus voos eram sempre privados. Seu nome abria portas, seu endereço sussurrava poder. Mas o tempo muda a definição da riqueza. Hoje, Jane conserva apenas um lar. Um santuário minimalista, discretamente escondido nas colinas de Los Angeles, rodeado de árvores, silêncio e ar com cheiro de pinho depois da chuva. Seu carro é elétrico. Suas manhãs são lentas e sem pressa. Eu costumava pensar que o significado vinha do movimento, disse uma vez, com o olhar fixo na cidade que havia conquistado e superado. Agora sei que vem da quietude. Sua fortuna persiste, mas a forma como a mede evoluiu. Já não conta posses, conta paz. A mulher que uma vez conquistou Hollywood aprendeu a conquistar sua própria necessidade de provar algo. Ao refletir sobre o legado que deixará, Jane já escreveu seu testamento silencioso em ações concretas. As doações de sua fundação e os legados planejados continuarão financiando a educação, a ação ambiental e o empoderamento das mulheres muito depois que ela se for. Uma herança viva, escrita não em papel, mas em impacto real. Seus 2 filhos, Vanessa Vadim e Troy Garrity, continuam com diferentes facetas de seu legado. Vanessa, cineasta e defensora do meio ambiente, reflete o fogo artístico de sua mãe e seu amor pela terra. Troy, ator aclamado e ativista, trabalha com organizações pela paz e saúde. Eles são, em suas palavras, o reflexo mais fiel das lições que aprendi da maneira mais difícil. Seu império outrora foi construído com sets de filmagem, câmeras e aplausos. Agora se assenta sobre um terreno mais tranquilo. Raízes, família, propósito e paz. Mas a fortuna de Jane nunca foi apenas uma medida de seu sucesso. Foi uma ferramenta para o propósito. Através de sua fundação, ela doou mais de 15 milhões de dólares para programas de direitos das mulheres, educação e justiça climática. Sua campanha da Geórgia para o potencial e o poder adolescente, Georgia Campaign for Adolescent Power and Potential, fundada em 1995, investiu mais de 20 milhões de dólares em programas de saúde e empoderamento para jovens. Em 2005, cofundou o Women's Media Center, canalizando outros 5 milhões de dólares para elevar as vozes femininas nas notícias. E em seus 80 anos, através das Fire Drill Fridays, simulacros de incêndio das sextas-feiras, investiu seus próprios fundos no movimento climático, manifestando-se nas ruas e até em algemas para despertar outros. O dinheiro não é poder, declarou. O poder é o que você faz com ele. Sua fortuna lhe comprou conforto,
mas suas escolhas transformaram esse conforto em uma mudança tangível. Sua vida hoje não é menor, é mais nítida. As manhãs começam no jardim, onde se ajoelha entre flores silvestres com terra sob as unhas, sussurrando para a terra como para uma velha amiga. As tardes são para livros, filmes e cartas escritas à mão. As noites brilham com a luz de velas e música suave, em vez de flashes e barulho. Suas estantes ainda sustentam as estátuas douradas de uma vida inteira. Os Oscars, os Emmys, os Globos de Ouro. Mas seu brilho se atenuou ao lado das fotografias de Vanessa e Troy. A mulher que finalmente encontrou a si mesma ao perdoar o roteiro de sua vida, nos deixa com uma última e irrefutável verdade. A maior riqueza é a paz que se ganha ao perdoar a si mesma e ao continuar se levantando a cada nova manhã. O vínculo que antes era marcado pelas cicatrizes da ausência se suavizou até se converter em graça pura. Eu perdi tempo demais, admitiu Jane. Mas me recuso a perder o que resta. Agora, seus filhos e ela compartilham algo mais raro do que a perfeição: presença. Jantares tranquilos, risadas que não precisam de roteiro, perdão trocado não com palavras dramáticas, mas com o ritmo constante da vida compartilhada. A ausência que antes atormentava seu lar se converteu no ar limpo em que o amor pode respirar livremente. O romance, que outrora foi um campo de batalha de anseios e compromissos, já não rege seu coração. Desde que finalizou seu relacionamento com Richard Perry em 2017, Jane escolheu a solicitude, não como um exílio, mas como uma libertação consciente. Não tenho tempo para isso, disse, não com cinismo, mas com a quietude da paz. Sozinha já não significa solitária, significa livre. Pela primeira vez em toda a sua existência, ela pertence inteiramente a si mesma. No entanto, a reconciliação mais verdadeira e profunda de sua vida não veio com um amante, mas com o homem que havia sido seu filho e sua sombra, seu pai, Henry Fonda. Distante, venerado, inalcançável. Jane passou sua juventude buscando desesperadamente sua aprovação. Sua vida adulta refletindo sua disciplina inquebrável. Sua fama ecoando seu silêncio. Foi em 1981, quando a arte e a vida finalmente se entrelaçaram de maneira catártica. No set de Num Lago Dourado, On Golden Pond, enquanto seus personagens enfrentavam décadas de dor não expressa, algo se quebrou. As câmeras rodavam, mas por uma vez, nenhum dos dois estava atuando. Os olhos de Henry se umedeceram, sua voz falhou, e Jane, trêmula, sentiu como os anos de distância entre eles colapsavam. Por um momento não roteirizado, ela não foi uma filha fingindo. Foi uma filha sendo vista. 5 meses depois, ele havia partido, mas não sem que antes ela sussurrasse o que toda a sua vida havia ansiado dizer. Eu te amo, eu te perdoo, espero que você me perdoe. Essas palavras, ditas em um quarto em silêncio, sem público, se converteram em seu maior triunfo. Um triunfo não capturado por câmeras, nem consagrado em prêmios, mas transportado em seu coração como uma luz curadora. Apesar de seu corpo ainda carregar as leves marcas de 3 cânceres superados, mama, pele e linfoma, Jane se move com a força tranquila de uma mulher que fez as pazes com a dor e o tempo. Não tenho medo de morrer, reiterou. Tenho medo de não viver bem antes de fazê-lo. Para Jane Fonda, viver bem já não significa mais filmes ou mais manchetes, mas sim mais manhãs, mais oportunidades para amar, aprender e dar. E talvez esse seja o verdadeiro império que ela construiu, não um de dinheiro ou fama, mas de significado. Seu legado não é a fortuna que ganhou, mas as vidas que tocou, as vozes que elevou, a coragem que encarnou. Sua verdadeira riqueza reside não no que possuiu, mas no que transformou. O fracasso em combustível, a culpa em graça, a sobrevivência em sabedoria. Porque no final, a história de Jane Fonda nunca foi sobre a perfeição. Foi sobre a persistência,
sobre a coragem de se levantar repetidamente, não importa quantas vezes o mundo ou seu próprio coração tentaram lhe dizer que havia acabado. E se você escutar com atenção nas manhãs tranquilas sobre Los Angeles, ainda é possível ouvir sua voz através da janela aberta, suave, segura, inquebrantável. Continuo aqui, continuo lutando, continuo aprendendo, continuo me tornando. Sua história nos lembra que a força não está em quão duramente se vence, mas em quão silenciosamente se resiste, e que a riqueza não se conta em dólares, mas em dias vividos com propósito. Neste último capítulo, ao ter encontrado a paz ao parar de buscar a perfeição, você acredita que Jane Fonda resolveu a necessidade de validação que se originou na figura de seu pai, ou apenas a redirecionou para uma forma de autoavaliação mais saudável, tão 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 mais saudável?